Muito bom dia a todos e a todas. Muito bom dia. Bom dia. Muito bem. A ideia era de tentarmos interagir um pouquinho, mas estamos sendo vencidos pelo tempo, pela correria. Esse trabalho tinha sido agendado para ontem, mas vamos, dentro do prazo, do tempo que nos foi concedido, tentar apresentar alguma síntese. Na verdade, eu estou aqui a representar o Dr. Belisário, é o diretor nacional da Administração Local do Estado, é o técnico que gere essa matéria ao nível do nosso governo, ao nível do executivo, e por força de agenda de trabalho teve que se deslocar à África do Sul. Então, por orientação superior, pediram que viesse aqui também trazer alguma contribuição. E a dificuldade é mesmo de, em um momento, falar como técnico do mate, sem confundir os aspectos teóricos, aspectos que são discutidos na academia. Essa é a grande dificuldade que nós temos que vencer para essa apresentação, é exatamente isso, porque o tema da descentralização, o tema da desconcentração, faz parte do nosso projeto de trabalho na Faculdade de Direito, no âmbito da administração do direito administrativo. Mas vamos tentar caminhar um pouquinho. O tema que foi apresentado, que nos foi pedido, é processos de desconcentração administrativa para a descentralização, quer dizer, com vista à descentralização. Bem, Dr. Walter, ontem, na sua apresentação e também ao responder às questões que foram colocadas, trouxe alguns esclarecimentos pontuais a respeito desse processo, do modo como Angola tem caminhado para implantar as suas autarquias. Então, nós vamos tentar trazer algumas questões para fechar esse tema. Primeiro, eu queria fazer uma contextualização, um enquadramento histórico, quer dizer, como é que Angola tem caminhado até o ano de 2015, de onde é que estamos a sair. O esclarecimento conceitual, dependendo do tempo, se nos for permitido aqui, e a desconcentração no âmbito da Lei 17/10 e, por fim, a nossa conclusão. Na verdade, essa reforma que se vem falando pelo mundo, um pouco pelo mundo e agora no continente africano, entre nós, iniciou-se nos anos 80, mais ou menos. E a ideia principal era de mudar a lógica ou o modo de governação, o modo como a administração pública resolvia os problemas da coletividade, geralmente a partir do topo, de modo excessivamente concentrado, em que o governo central tomava todas as decisões sem o envolvimento das comunidades locais, sem o envolvimento das circunscrições. Criar novos níveis de competência, de responsabilidade, competências repartidas entre o governo central, os governos provinciais, as administrações municipais e organizar os sistemas financeiros fiscais entre os diversos níveis da governação, de modo que ao nível local também os governos tivessem alguma competência para gerir os recursos, para captar os recursos, para usar os recursos. Na verdade, entre nós, o ano de 1975 a 1992 é a referência para esse modelo de centralização administrativa. Quer dizer, de 75 a 92, o governo angolano tinha uma atuação excessivamente centralizada. As questões, os assuntos eram discutidos a partir do topo para os níveis mais baixos da administração pública. Tanto os serviços básicos eram prestados pelos órgãos centrais do Estado. Tanto isso está consignado na nossa revisão constitucional de 78 e também na Lei 7/81, dando sustentação a essas diretrizes. Em 1999, o Decreto 17/99 permite a transferência de parte das responsabilidades aos governos provinciais. Quer dizer, o governo deixa de atuar a partir dos seus órgãos centrais e transfere algumas competências para os órgãos provinciais. Em 2001, é aprovado o Plano Estratégico para a Desconcentração e para a Descentralização.
Esse é um plano importantíssimo. Não podemos ver as reformas que conduzem as autarquias apenas a partir da Lei 17/10. Precisamos voltar no tempo, exatamente nos fixarmos no ano 2001, para, a partir desse plano estratégico, perceber quais são as principais balizas, as principais diretrizes adotadas pelo governo angolano que conduzissem, portanto, a esse momento de descentralização, ou melhor, a esse momento de implantação das autarquias. Em 2004, as Nações Unidas, através do PNUD, em colaboração com o MAT e o Ministério da Administração do Território, o Ministério do Planeamento e o Ministério das Finanças, lançam um projeto de descentralização e governação local em 4 municípios pilotos, transferindo diretamente recursos a esses municípios para que eles pudessem executar ações anteriormente executadas pelos governos centrais. É um projeto piloto, tendo em vista a necessidade da mudança. Em 2007, o Decreto 2/7, portanto, passa a liderar o processo de descentralização. As primeiras experiências acontecem de administração e governação local, são realizadas nas 18 províncias, em 68 municípios. Ou seja, nós saímos daquela experiência do PNUD, MAT, enfim, para um momento em 2007 em que o governo angolano assume integralmente esse projeto piloto, essa experiência de transferir recursos diretamente aos entes locais. Em 2008, isso é retomado e é aprofundado. Em 2010, nós temos a aprovação da nossa atual Constituição. E lá no artigo 199 da Constituição, nós temos alguns princípios fundamentais. Princípios que refletem a necessidade, a reafirmação do Estado angolano na reestruturação, na reforma administrativa, a simplificação administrativa, a redução de procedimentos burocráticos, de modo a que os serviços cheguem mais rápido ao cidadão, a aproximação dos serviços às populações, a desconcentração administrativa, a descentralização e a participação popular. Em relação à participação popular, é para dizer que, de facto, é uma experiência que não dependeu somente da Constituição de 2010. A participação popular, em toda a nossa história, sempre foi algo chamado à discussão, dependendo dos vários níveis de organização social, seja por organizações do movimento social, organizações de massas vinculadas ao partido de governo, seja por iniciativas de pequenas organizações, ONGs internacionais que atuavam entre nós. Portanto, não é somente a Constituição de 2010 que permite que Angola passe a inserir nas suas decisões a participação popular. Mas em 2010 nós temos um paradigma constitucional que obriga, de facto, a que o cidadão seja levado em conta nos processos de formação da agenda, na gestão dessa agenda e, sobretudo, no monitoramento e fiscalização da agenda. Tanto é também no ano 2010 que se aprova em Angola a Lei da Organização e do Funcionamento dos órgãos da Administração Local do Estado, o Decreto Presidencial 1030/10, que é o regime financeiro local, e o Decreto Presidencial 293 de 2015, que está errado, 2015. Bem, de acordo com a Constituição, a administração pública do Estado ao nível local deve ser entendida como a administração local do Estado. Há aqui 2 níveis que a Constituição trata, lá no artigo 213 e mais no artigo 201, sobre esses órgãos da administração local do Estado. Quais são esses órgãos? De acordo com Freitas do Amaral, o autor português, aqui para a administração local do Estado apontam-se 3 elementos essenciais: a divisão do território, a organização, os órgãos locais do Estado e os serviços locais do Estado. E aqui a divisão do território demarca-se as áreas ou as zonas para definir e delimitar as competências dos órgãos e serviços locais do Estado. E aqui temos de considerar a divisão administrativa geral. A divisão para efeito da administração local do Estado, que vem consignado no artigo 201 da Constituição, a divisão para efeito da administração local autárquica, tratada no artigo 213. Para efeitos dos órgãos locais do Estado,
Os órgãos locais do Estado são centros de decisão dispersos pelo território nacional. Falam em nome do Estado, não possuem autonomia, decidem em nome dos governos centrais. É a tal aproximação dos serviços do Estado aos cidadãos. Sem a componente da autonomia, sem a componente da emancipação, sem a componente, portanto, do direito de dizer a própria lei. Os órgãos locais do Estado representam a pessoa coletiva, portanto. Nestes termos, a sua competência, a competência desses entes é meramente local e se circunscreve ao território e circunscrição administrativa. Vamos à desconcentração da Lei 17/10. A Lei 17/10 deve ser percebida no contexto da estratégia do Executivo para desconcentração e descentralização. Seu âmbito e alcance tem a ver com o aprofundamento da desconcentração administrativa, permitindo que ao nível local haja uma ampla participação na construção e definição da agenda pública e que os atores locais tenham recursos suficientes para cumprir com as responsabilidades devolvidas e assegurar que os recursos alcancem, de facto, os pobres. Estas leis apresentam algumas características. Refiro-me à Lei 02/07 e à Lei 17/10. Ela define melhor as atribuições e competências de cada um dos níveis de governação. O governo provincial tem uma competência, as administrações municipais também têm suas competências bastante bem definidas. Considera pela primeira vez as administrações municipais como unidades orçamentais, quer dizer, a partir desse instrumento, da Lei 17/10, os municípios passam a ser entes orçamentados, passam a constar, portanto, do Orçamento Geral do Estado como entes que executam também recursos financeiros, não mais dependendo do governo provincial ou do governo central. Aqui também a institucionalização dos conselhos de auscultação e concertação social como órgãos de apoio consultivo aos governos provinciais e administrações municipais e comunais. Na verdade, aqui os CACs, a ideia é que eles, num futuro não muito distante, possam de facto representar não só um conselho às administrações, mas também que as suas deliberações sejam vinculativas, vinculem a administração local, vinculem os autarcas, vinculem o Estado. No momento atual, o que nós temos é uma experiência em que os conselhos, eles participam dos processos de construção da agenda, discutem a agenda, mas os seus pareceres não são vinculativos, são apenas pareceres que devem ou não ser seguidos pela administração local. Com isso, aprofunda essa participação e o engajamento das organizações e associações locais nas ações de redução da pobreza e promoção do desenvolvimento local. Ainda na Lei 17/10, o que temos aqui nas CACs, além dos órgãos que são tratados ali, é também a presença dos partidos políticos e das associações juvenis, com o direito de participar desses conselhos. Também temos o Decreto Presidencial número 30/10, que atribui importantes responsabilidades de gestão financeira e orçamento aos órgãos locais. Qual é o grande constrangimento nisso? Na verdade, a nossa regra de orçamento, a partir da Lei 15/10, não permite que, de facto, a proposta municipal seja levada em consideração do modo como foi discutido. Nós temos aí o modelo da consolidação da proposta orçamental. A consolidação que é feita pelo nível superior acaba prejudicando a proposta municipal. Na verdade, é que com o decreto 293/10, esta desconcentração profunda de Luanda, os municípios, num futuro muito breve, possam também fazer vingar a sua proposta de orçamento. A consolidação é feita ao nível provincial, ao nível nacional, ou seja, o orçamento proposto pelo governo provincial é submetido ao governo central, que o consolida, podendo cortar ou não determinadas propostas. Quer dizer que
o orçamento hoje, de acordo com o decreto 30/10, não representa necessariamente ainda a vontade local, o que está sendo aprofundado agora com o decreto presidencial 293. O que acontece com esse decreto presidencial 293/15, excelências? Que é a desconcentração profunda que está a ocorrer em Luanda. Na verdade, o que se quer é que, a partir dessa experiência de Luanda, os municípios possam, elas mesmas, usar diretamente os recursos financeiros, os administradores municipais tenham competências orçamentais como aquelas que os governadores têm, principalmente nos projetos de investimento público. Havia um limite de contratação pública para as administrações municipais. Com esse decreto presidencial 293, esse teto, esse limite, na verdade, sobe. Eles passam a executar recursos financeiros à mesma ordem que os governos provinciais. Algumas competências só foram transferidas para as administrações municipais. A gestão do lixo, por exemplo, era uma agenda gerida pelo governo provincial de Luanda. Hoje, o decreto 293 transferiu essa competência às administrações municipais. O ideal é que as administrações tenham condições de gerir essa agenda desde o início, inclusive com as comunidades. Estamos a dizer que esse é um momento, uma experiência piloto, e é que avancemos a tal ponto que as administrações municipais consigam também discutir os contratos com as operadoras. No atual momento, o governo provincial ainda coordena essa agenda da atuação das empresas que operam a recolha e o tratamento de resíduos. Programas e situação atual. Bem, a municipalização, ela, nesse contexto, é traduzido em que as unidades orçamentais deverão integrar mais recursos e mais despesas, estando os serviços mais próximos das populações. O correto, na verdade, é que os entes locais tenham condições de executar as políticas locais, com a transferência direta de recursos, para aquelas ações, para aquelas responsabilidades que já foram transferidas legalmente. O que deve acontecer agora é a necessária alocação desses fundos aos municípios. Isso vai impor a criação de instituições de fiscalização e de controle. Naturalmente, a participação da sociedade, naturalmente, a participação dos cidadãos no controle desses recursos. Qual é o momento ideal? Fala-se muito de orçamento participativo, que ainda não é nossa experiência. Essa experiência é bem desenvolvida no Brasil, em Porto Alegre, creio que em Belo Horizonte também, mas a ideia é que localmente, ao nível dos municípios, das comunas, dos bairros, dos distritos, as comunidades organizem-se audiências públicas, elejam os itens de investimento e decidam quais são as principais áreas que o governo deve aplicar os recursos. Esse momento depende de uma certa maturidade da sociedade, de uma certa maturidade das nossas comunidades. É a redução do número de repartições e direções municipais. São muitos níveis de decisão, muitos níveis de mando. Direção nacional, departamentos, secções. A ideia com a reforma é de reduzir, pelo menos, o número de repartições e de direções municipais, para evitar esse desvio de recursos. Implementação do Sistema Integrado de Informação e Gestão de Administração do Território. A recolha de informações de todos os municípios, de todas as províncias, de modo que isso auxilie a tomar decisão e a feitura das políticas públicas. A reorganização da Lei sobre as Finanças Locais, para atribuir mais competências. Nós temos um grande problema hoje, é que as nossas cidades, o Quilamba, por exemplo, é uma experiência disso, arrecadam muito com receita de serviços, mas essas receitas são todas canalizadas para a CUT, Conta Única do Tesouro. São todas canalizadas para lá. E dificilmente fazem o caminho de volta ao município. Ainda que o decreto 30/10, que é o regime financeiro local, exija que parte desses recursos sejam devolvidos. Mas Angola é um país com excessivas assimetrias. Então é preciso que o MINFIM, o Ministério do Planeamento, organizem de modo equilibrado a redistribuição dessas receitas, de modo que haja aqui a ideia, o princípio da solidariedade. Quer dizer, quem arrecada mais tem direito a esses recursos, mas também deve auxiliar as outras regiões do país
que nada arrecadam. Também foi criado recentemente, no âmbito do Ministério das Finanças, uma Direção Nacional do Orçamento Local do Estado. Essas questões de orçamento, essas questões de finanças públicas, sempre foi muito complexa. E os nossos municípios tinham grande dificuldade de aceder, portanto, à estrutura burocrática do MINFIM. E o governo decidiu criar, no âmbito do Ministério das Finanças, uma direção especializada em orçamento local, em orçamento para as administrações locais. A partir daí, o que é que se quer? É agilizar os processos da programação financeira. Nós temos grandes dificuldades aqui também. Faz-se a programação financeira e os recursos nunca chegam exatamente no período em que isso foi programado, tanto a programação trimestral quanto a própria programação, portanto, mensal. E também temos alguns avanços em termos de criação de entidades, a representação do Estado ao nível local. Recente estamos a trabalhar agora com o MINSA, Ministério da Saúde e o MAT, a criação dos agentes do desenvolvimento comunitário e sanitário. Creio que o Dr. Santinho vai fazer alguma alusão a essa matéria. O FAS, entre nós, é a entidade que está a gerir essa nova política do Estado angolano. Aproximar os serviços do Estado ao cidadão, captar imediatamente a realidade do cidadão, de modo que essa realidade chegue também em tempo hábil às pessoas que devem tomar a decisão necessária para esses processos. Há ainda outros avanços que gostaria de apontar aos senhores no âmbito dessa mesma lei. Tanto é a articulação... Se está, por favor. Okay. Portanto, está em curso também entre nós a discussão da lei das comissões de moradores. É uma proposta nova que está na mesa, está tramitado no país inteiro, já foi discutido pelos municípios, está sendo discutido nos governos provinciais e muito brevemente será devolvida ao MATE para o tratamento devido. O que é essa lei das comissões de moradores? Na verdade, todos esses instrumentos são criados para aproximar os serviços dos Estados aos entes locais, de modo a que esses entes locais tenham voz e vez. A participação, a atuação, a contribuição das pessoas sejam consideradas na solução dos problemas que dizem respeito, portanto, a essas pessoas. Tanto, algumas conclusões podem ser apontadas aqui. A ADENAL, a Direção Nacional da Administração Local do Estado, vai continuar, portanto, a investir no incentivo aos governos locais para gerarem e gerirem receitas locais. Isso não depende só de uma convicção ideológica. Isso depende de uma série de fatores que têm que ver com a própria economia, com a própria dinâmica dos mercados, com a própria situação que o país vive. Dependemos excessivamente do petróleo. Falamos em diversificação. Falamos no lixo como uma possibilidade de gerar lucros e receitas. Quem sabe nas cidades capitais não seja possível a criação de alternativas de geração de renda e de receitas através, por intermédio do próprio lixo. Experiências bem-sucedidas nós temos acompanhado fora do país. Curitiba, Belo Horizonte, Espanha, são experiências que nós conhecemos bem e que podem resultar em algumas alternativas. A própria agricultura, que esteve muito dependente da situação de minas espalhadas pelo país. Mas, à medida que nós vamos avançando na política de desminagem, também vamos incrementando aí iniciativas de agricultura familiar, empreendimentos autogestionáveis, com pequenos recursos, crédito fundiário, consigam desenvolver a agricultura familiar para que ao nível local se consiga gerar alguma receita. Fortes incentivos para que os governos locais prestem conta dos recursos geridos localmente. A cultura da prestação de contas é algo que deve ainda continuar e devemos insistir nisso. Fortalecimento da dinâmica dos CACs, investir na democracia interna e mais recursos. Qual é o grande problema nos CACs? Em termos pilotos, em termos experimentais, é uma boa experiência, mas ainda não refletem necessariamente os sentires das comunidades ou dos grupos representantes. Muitas vezes o representante de um grupo qualquer fala em nome próprio.
ao invés de falar em nome da comunidade. E aqui cabe o papel das assessorias. Assessoria desenvolvida por parceiros da sociedade civil, que também têm problemas gravíssimos. O Dr. Alan ontem falou que os líderes do movimento social, das ONGs, acabam cooptados pelo Estado. É que o Estado também tem problemas seríssimos com a questão de quadros. Então, os melhores quadros desse país, muitos deles foram gerados na iniciativa social, nas ONGs internacionais. A partir da experiência dessas ONGs, a experiência da transparência, da boa governação, é também transferida ao Estado. Então, insistimos ainda hoje no papel das ONGs, que é de assessorar os movimentos populares, de assessorar as organizações de massas, de modo que elas consigam se apropriar desses direitos e deveres da cidadania. Não se faz participação sem apropriação de direitos e deveres. É importante que a comunidade se aproprie disso. Mas quem é que vai fazer o assessoramento dessas comunidades? Aquilo que chamamos de empoderamento. O Estado tem pouquíssimos recursos. Existem financiamentos espalhados pelo mundo afora. Então, e é também preciso fomentar aqui a contribuição do cidadão angolano, naquilo que é a nossa responsabilidade social. Tanto a transformação dos municípios em unidades orçamentais autônomas deve ser seguida de recursos financeiros humanos capazes para responderem às demandas locais. O nosso papel ao nível da DENAL é fazer uma advocacy tal que os programas nacionais geridos por departamentos ministeriais sejam organizados em programas nacionais com transferência direta de recursos para os entes municipais, que possam ser executados pelos municípios. Esse é o nosso advocacy. De modo que daqui a algum tempo o Papagro e tantas outras iniciativas sejam executadas localmente e não mais pelo Ministério A, B ou C. Ao Ministério competirá naturalmente a organização de diretrizes universais, regras, controle, fiscalização, no âmbito daquilo que é a nossa reforma administrativa. A sociedade civil local precisa ser suficientemente dinâmica e desenvolvida para que ela seja capaz de participar da vida pública. Sem essa maturidade da sociedade civil, o Estado também não poderá realizar grandes coisas. A realidade entre nós é que as mudanças, as reformas iniciadas em 1999 têm sido sempre impulsionadas pelo Estado, com a participação de parceiros que atuam entre nós, a própria DW, uma parceira do Ministério da Administração do Território, instituições importantíssimas como a cooperação espanhola e tantas outras, a ajuda da Noruega, têm auxiliado o Estado angolano nesse processo. Mas hoje precisamos aprofundar o amadurecimento da sociedade civil para que esse processo de facto aconteça de modo perene. Muito obrigado e depois fico à disposição dos camaradas para mais questões.